Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte no nosso canal Mundo Fla Riês, trazendo sempre para vocês atualizações sobre o mais querido e amado do Brasil nesse sabadão, dia 23 de agosto de 2025. Tá chegando aqui pela primeira vez, deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para mais um... O Maracanã, a partida da volta. O Flamengo é muito favorito? É muito favorito contra o Estudiantes, pela diferença técnica entre as equipes. Mesmo que a gente só tenha visto o Real Flamengo em termos de potencial nesse confronto com o Internacional, em especial no segundo jogo em Porto Alegre, até agora na Libertadores, né? Porque até então o Flamengo tinha feito uma campanha muito fora do que é o seu caráter. A fase de grupos do Flamengo foi uma fase muito abaixo do que todo mundo imaginava, inclusive, óbvio, os jogadores e a comissão técnica. Agora, contra o Internacional, em especial no Beira-Rio, nós vimos uma atuação de gala do Flamengo. Eu entendo que foi o melhor jogo do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Alguém poderá dizer, mas e a vitória sobre o Chelsea no Mundial de Clubes? Também, eu acho que está no mesmo nível, mas é uma coisa mais glamurosa, né? Porque é o Chelsea e o Flamengo dominou, enfrentou, tecnicamente foi superior, controlou o jogo, foi perigoso quase o tempo todo. Mas contra o Internacional, na casa do adversário, para definir uma vaga na próxima fase da Libertadores, foi uma aula maestra do Flamengo sobre como controlar um time que é um igual, o Internacional é um igual ao Flamengo aqui no futebol brasileiro, e o Flamengo foi absolutamente dominante. Então, se o Flamengo continuar mantendo esse nível, o Estudiantes não terá a menor chance e a maioria das outras equipes que restam na competição também não. Se dá para a gente falar sobre uma atuação que foi uma declaração, foi essa do Flamengo nessa semana que passou em Porto Alegre. Pois é, tudo que não tinha jogado na fase de grupos, e já que você falou em fase de grupos e que não foi uma boa fase de grupos, eu lembrei, o Flamengo então decide lá. O Flamengo faz uma fase de grupos muito ruim e por isso decide lá. O primeiro jogo é aqui no Maracanã. Você vai assistir essa partida com exclusividade, tá? Aqui na ESPN e também no Disney Plus. A gente vai fazer uma super cobertura para vocês, fãs de esportes. Bom, André, quartas de final para os jogos dos brasileiros. Qual que você acha mais equilibrado de todos esses? São Paulo e LDU. É um equilíbrio grande, porque a LDU não é um time que deva ser tratado com qualquer tipo de nariz empinado, muito ao contrário. Existe o fator altitude. A LDU sabe como receber essas equipes. Muitos e muitos times brasileiros já foram a Quito e sofreram demais, foram surpreendidos, levaram gols em jogadas que você sabia que iam acontecer, mas mesmo assim não foram evitadas. E o São Paulo vai passar por uma experiência difícil quando estiver em Quito enfrentando a LDU. Eu acho que do ponto de vista técnico, com a influência da altitude, esse é o confronto dos times brasileiros, entre todos eles, que é mais parelho, que é mais complicado. E aí, desde 2018, como já temos falado muito aqui na nossa programação, temos mais argentinos do que brasileiros nas quartas de final, André. Mas os brasileiros ainda são mais favoritos ao título? Eu imagino que sim. Eu acho que pouca gente esperava também, né? Essa superioridade em quantidade de equipes argentinas em relação a brasileiras nessa fase de quartas de final da Libertadores. Mas eu tenho um palpite, como eu falei agora há pouco, que na semifinal as coisas vão voltar a se normalizar, entre aspas, porque tudo isso é normal. A presença do Racing, do River Plate, do Estudiantes, né? São times que, evidentemente, fazem por merecer estar aí, não ganharam nada de presente. E os times brasileiros agora precisam continuar mostrando o seu nível. Mas como existe uma disparidade, eu entendo que o Brasil dominará as semifinais e muito provavelmente a decisão. Muito bem. Bom, temos Sul-Americana também. Frente a frente. Na sua tela, então, os jogos, né? Vélez Sarsfield e Racing tem o confronto argentino nos dias 16 e 23. São terças-feiras. River Plate e Palmeiras se enfrentam quartas-feiras, 17 e 24, com ESPN e Disney Plus. LDU São Paulo na quinta-feira, 18 e 25 de setembro. Flamengo e Estudiantes também na quinta-feira, nas quintas-feiras. Exclusivo Mengão contra Estudiantes. Elton, não sei se você concorda comigo, eu vejo os três brasileiros com grande chance de avançar na competição. Sim. Qual tem vida mais fácil? Sim, esse vai passar, e qual vai suar mais nesse confronto? Bom, eu acho que ninguém tem vida fácil,
mas acho que dos 3 confrontos, o mais acessível é o Flamengo e Estudiantes. Maior diferença entre os times? Eu acho que é uma diferença grande, apesar do Estudiantes ter passado nas oitavas de final e chegado às quartas com um crédito até de ir um pouco mais longe, mas eu acho que o Flamengo se reforçou, o Flamengo tem se reforçado também dentro de campo a questão do entrosamento, e esses novos jogadores que chegaram devem trazer algo diferente para a equipe nas quartas de final. Isso vale para o São Paulo também, que deve ter a volta de jogadores do departamento médico. Eu acho que vale muito para o São Paulo, mas o adversário do São Paulo é mais difícil do que o adversário do Flamengo. Eu acho que a distância é menor. Enfrentar a LDU em Quito já traz algo diferente, né? Porque você está falando aí da altitude, eu acho que isso pesa bastante. A gente viu o Botafogo, por exemplo, né, tendo dificuldades contra a LDU. A LDU recentemente conquistou a Copa Sul-Americana. É um time que tem voltado a ser um protagonista no futebol da nossa região. Então eu acho que o São Paulo tem um jogo complicado. Eu acho que o São Paulo está no meio do caminho, porque o mais difícil é o Palmeiras. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Palmeiras e River é o duelo mais equilibrado, sim, então, dos porque brasileiros. A cada fase que passa, o time argentino ele cresce. E o River Plate, já grande, se torna gigante. Por mais que não viva o seu melhor momento nos últimos anos, é uma equipe muito perigosa. Jogar no Monumental de Núñez lotado, o Palmeiras já viveu isso, o Abel Ferreira já viveu isso. E eles sabem que é um confronto bem complicado de um favorito, né? Do outro lado também a chegar à decisão. Os 3 confrontos são complicados, mas eu diria que o Flamengo tem a disparidade maior e o Palmeiras a disparidade menor. Palmeiras tem boa recordação do Monumental. Ainda era Monumental, né? Agora é Más Monumental de Núñez. Venceu lá por 3 gols de diferença, né? E carimbou ali a passagem para a final da Libertadores de 2020. Bom, e a taça? Porque tem notícia, né? O Flamengo tá voando, uma fase espetacular na temporada. E hoje chegou a notícia de que clubes europeus estariam tentando tirar Léo Pereira do Flamengo, né? Sevilha, Porto e Valência, né? Fizeram contato, mas nesse momento o Flamengo não quer negociar, só aceita a transferência pelo valor da multa. E a multa hoje do Léo Pereira é algo em torno de 60 milhões de euros, algo que, convenhamos, nenhum clube do mundo vai pagar por um zagueiro, né? Um zagueiro ainda mais jogando no futebol brasileiro. É uma multa praticamente impagável. Então, se o Flamengo não quer vender, aparentemente não tem negócio, a não ser que o Léo Pereira manifestasse um desejo, né, para a diretoria, falar, olha, chegou meu horário, minha hora, tenho o sonho, o desejo de jogar no futebol europeu, gostaria que vocês pensassem em negociar. Seria a base de um projeto mesmo, porque os clubes são, lógico, o Porto é gigante dentro de Portugal, e um clube respeitado na Europa e precisa de jogador, né? Seria legal nesse ponto, mas aí você fala, de Sevilha, né? Você vai chegar já ele não é questão de estar velho e nem nada, mas você sair de um Flamengo hoje, desse tamanho, podendo conquistar títulos, você fala, puxa vida, será que eu vou procurar um caminho desse? Não vai ganhar mais financeiramente lá do que hoje aqui o Brasil pode pagar para ele, enfim. Só se fosse um projeto dele acreditar, mas não, eu quero pisar nesse terreno. E viver um sonho. E conquistar esse sonho, porque ele vai ter que usar como trampolim, né? Exato, de repente conseguir acessar clubes maiores ali depois, né? Mas assim, eu acho que até mesmo, entendo essa negativa do Flamengo, é um jogador essencial, a gente fala muito dos Léos do Flamengo, zaga de seleção brasileira, né? Zaga de seleção brasileira, não preciso avançar muito nessa explicação. Agora, quando a gente vê 3 clubes, Sevilha, Valência e Porto, olhando para o mercado brasileiro, e o mercado brasileiro dizendo não a esses europeus que pagam em euro, isso tem que ser levado em consideração, a qualidade de vida, né, em termos de segurança, a gente sabe que o Rio de Janeiro não é o lugar mais seguro do mundo, enfim, tudo isso entra na conta quando você aceita ou nega uma proposta dessa, falando ali enquanto atleta. Agora, pós-Copa do Mundo de Clubes faz a gente olhar para essas propostas com uma desconfiança maior. Pelo menos eu vejo muito dessa forma, porque a gente viu na Copa do Mundo de Clubes que, por mais que as equipes europeias elas tenham um poder financeiro muito grande, elas vêm aqui, elas realmente compram os nossos jogadores, muitas vezes muito jovens, não seria o caso do Léo Pereira, né? Já tem 29 anos, mas não necessariamente jogar na Europa é melhor do que jogar no Brasil. Né? E a gente vem vendo isso... Dependendo aonde, o momento... Dependendo do momento, dependendo de qual clube. Claro, tem muito essa questão do sonho, da realização dos sonhos. Claro.
tem que ser levado em consideração, porque eu não vou sonhar o sonho de ninguém, né? Cada um tem o seu ali e que isso seja levado a cabo. Mas esse pós-Copa do Mundo de Clubes está sendo muito interessante para a gente ver e meio que cair por terra aquela verdade que era considerada absoluta, que efetivamente jogar na Europa sempre vai ser melhor que jogar no Brasil. Do futebol brasileiro, que ainda precisa, obviamente, de um cuidado pro lado financeiro. Óbvio. Porque, né, se não fosse esses patrocínios de bet, com esse dinheiro, ficou muito caro e clubes estão não sendo nem todos bem administrados e o buraco a gente está vendo que é grande, mas é óbvio que o futebol brasileiro melhorou e ajuda a convencer esses atletas a ficarem. E tem uma questão também, né, Alex, BL, amigos do Troca, o Flamengo hoje é uma potência com capacidade europeia na América do Sul. Verdade. Então, realmente, para deixar o Flamengo para jogar, com todo respeito ao Valência, ao Porto e ao Sevilha, né, são times que hoje não estão disputando Liga dos Campeões, por exemplo, que seria um atrativo caso estivessem. Eles não estão. O Porto não se classificou para a Liga dos Campeões. Sporting e Benfica, o Sporting classificado como campeão. O Benfica, por exemplo, está disputando com o Fenerbahçe uma eliminatória para chegar à fase grandona, né, a fase de Liga, que hoje mudou o regulamento, né? Hoje tem uma fase de Liga, grupos, né? da Champions League, né? Da Liga dos Campeões, e o Benfica está disputando uma vaga lá, o Porto não está. Então, o que seria um atrativo para deixar o Flamengo, de repente, para ir para um desses clubes, que são clubes, com exceção do Porto, que não disputam título nos seus países, deixou de ser tão interessante assim, né? De repente, num clube menor aqui do Brasil, se pinta algo assim, fosse algo mais né, ser levado em consideração, causasse um impacto. Mas hoje, para quem joga no Flamengo, não causa mais tanto impacto assim jogar no Valência, no Sevilha ou mesmo no Porto. Falar também sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras... A pegada tem aí uma possível volta de Pulgar para as quartas de final da Libertadores. Ainda bem, né, Vessone? Tá precisando. Como tá sem meio campista, é melhor voltar o Pulgar, né? Tá precisando, é bom. Ainda que alívio aí pro Flamengo, que o Pulgar... Eu tenho uma má notícia para alguém que do banco vai ter que sair, porque o titular vem pro banco, quem tá jogando, exato. E o do banco vai ter que ficar no camarote. Bom, vai encarar o Estudiantes. Vamos confessar que essa perna aí da Libertadores tá meio tranquilinha, velho. Tá não? A perna argentina toda, é isso? Não, essa primeira tá. Estudiantes, ele tá falando. Eu não acho, eu acho que tem jogo. Vai ter jogo. Estudiantes, não, jogo vai ter. La Plata... Tá marcado de horário, né? Teve dia 17, 18, 19. Não, eu acho que tem jogo. Sobretudo se não for com alguma coisinha boa lá pra La Plata. Aí pode ser que sofra um pouco mais. É La Plata, segundo. Isso. Primeiro no Maracanã. Eu acho que tem jogo. Eu não tô igual você aí, não. É mesmo? Mesmo que o Estudiantes foi fraco. Mesmo... Quase não ganhou do Cerro. Foi... sempre venceu fora, né? Venceu fora a primeira. Eu acho que aquilo... o Flamengo vai enfrentar um adversário que é organizado, é competitivo, tem tradição e não treme. Tecnicamente é muito abaixo, não tem nem comparação, né? Mas você não vai ser um time inocente para jogar com o Flamengo. Acho que o Inter, por vezes, foi nessa partida de volta. Inocente? Achei. Acho que ele nem conseguiu ser. Então, eu acho que o Flamengo vai precisar fazer por exemplo, se o Flamengo faz o mesmo resultado, a vitória magra sobre o Inter, 1-0, em tese, ele vai ter mais problemas no jogo da volta do que no Beira-Rio. Tão ou mais fraco do que o Internacional? Para mim, acho que talvez mais. Até. Tecnicamente, sim. Mas eu acho que uma palavra competitiva, não. Né? Mas, enfim, é bem favorito. Talvez seja o confronto... Talvez não, é o confronto mais desigual das quartas de final, né? O mais igual, vocês acham qual? Então, eu estava até essa discussão. Eu acho o do São Paulo muito igual, mas talvez mais igual ainda seja Vélez e Racing. Pela questão local, não tem muita diferença entre os times. Né? Então, eu acho um confronto bem equilibrado, bem imprevisível, Vélez e Racing. Eu tô nessa daí também. De Vélez, por ser local ali, entre eles, parte financeira parecida, ou um pouco menos ou um pouco mais, eu acho que fica mais... Vamos colocar aí a sequência do Flamengo na temporada daqui pra frente. O Flamengo tem o Vitória agora... Aqueles 3 pontos obrigatórios, depois tem o Grêmio em casa também é para ganhar.
né? Depois tem a data FIFA. É esse jogo aí que me intriga. O da volta da data FIFA. Juventude. Voltando todo mundo da data FIFA, os jogadores todos. Final de semana, Juventude. Em Caxias, que até pro Flamengo é chato. Antes do primeiro jogo contra o Estudiantes. Esse jogo já tem uma armadilha que o Palmeiras não tem, por exemplo. Então, mas não tem mas isso no caso do Flamengo não fica diluído pelo fato de ter um elenco. Fica se ganhar. Se não ganhar, aí não. Aí discute. Em outro sentido, o que eu quero dizer, Massa, é assim. É o que eu falei agora há pouco. Vamos jogar com os reservas contra o Juventude. Tudo bem. Dá pra ganhar lá. Pega o banco do Flamengo, a turma que estava no banco anteontem. Inegável. É só pegar. Inegável. É algum problema vencer o Juventude com esses caras? Não é. Por isso que eu acho que o Flamengo está meio imune a isso. Não, porque... Você monta um elenco desse exatamente para tentar ser imune a um calendário em determinado momento mais difícil. Ir com todo mundo para Caxias e usar o time reserva, por exemplo, nem ir com todo mundo para Caxias. Ou não, que não vá todo mundo para Caxias. Eu acho que essa a impressão que eu tenho é que isso não se aplica ao Flamengo. Se aplica a todo mundo, até ao Palmeiras. Eu acho que a questão aí é um poder de convencimento que não é simples para você fixar, esse é meu time reserva. Para jogador não é simples. Para jogador grande... Para jogador grande mais ainda. Tá bom. Então Pedro, você vai para Caxias, mas quem vai jogar contra o Estudiantes com o Maracanã com 78 mil pessoas aqui vai ser o Bruno Henrique. Né? Isso é uma questão com o tipo de perfil de jogador que o Flamengo tem. Isso acontece, não é fácil. O Pedro acabou de acontecer com o Pedro. E o risco que você toma. O risco que você toma se os jogadores mais velhos que vieram, não com direito econômico, mas mesmo assim, as pessoas falam que é de graça, né? De graça... Não, a folha de pagamento do Flamengo é absurda. De graça é um sorriso meu. É absurdo. Mais de 2 milhões, é um negócio... Deve ser uns 50 milhões, acho que é 45 milhões mais ou menos. O quê? A folha de pagamento. Já passou agora. Enfim, aí o que acontece? A gente já falou isso milhões de vezes. Se o Jorginho e o Saul caírem de produção, eles vão ficar lá, vão jogar um jogo ou outro. Escutou? Já passou de 50. Ele falou numa normalidade, você entendeu? Que passou de a 50 folha, milhões. Então, bom, tudo bem. Fazer o quê? Nada. Só uma coisa, lembrando que tanto os próximos jogos de Palmeiras e Flamengo podem alterar se a CBF jogar jogos atrasados no meio delas ali, daqueles jogos, aí cria-se... Não, acho que tem que ser nos intervalos da Copa do Brasil, né? Então, mas vai ter. Vai ter ali, né? Vai ter, quando depois que é da a Copa data do Brasil FIFA. Ali? Corinthians, data FIFA acaba, 2 dias depois tem Corinthians Atlético Paranaense. É bem na volta da data FIFA. Aí seria... Então, aí seria Palmeiras e Juventude, isso, pode colocar. Flamengo e Sport. Isso, pode colocar. Então, só tomando essa ressalva. Mas põe de volta lá a tela com as... Aliás, quando eu vi o símbolo do Corinthians, eu lembrei. Os 2 próximos jogos do Corinthians e Itaquera, só Palmeiras e Flamengo. A próxima notícia é sempre... A pior notícia é sempre a próxima, Corinthians. Aí, então, entre os jogos contra o Estudiantes, tem o Vasco ali, que é o que o Arnaldo falou, é um clássico e tal, mas... Repito o meu argumento, me parece que o Flamengo é imune a isso. Tem um elenco gigante, com todo mundo que ganha uma grana e com um monte de jogador bom, justamente para esses momentos. Aí encara o Corinthians em Itaquera, Corinthians sabe lá como vai estar nesse momento, e o Cruzeiro, fora de casa. Cruzeiro que a gente achou que fosse, mas também não... E agora o Cruzeiro vai estar... Nas Copas. Na Copa do Brasil. Na Copa, contra o Atlético. Todo o interesse desse aí é aquele confronto, tipo Palmeiras e Corinthians. Para tudo para ver o que vai dar. Isso, e a volta é pós-data FIFA do Cruzeiro, entendeu? Então, é a mesma coisa. O Cruzeiro anunciou o Sinisterra lá, né, que é um jogador colombiano. Esse custou, fez a sua primeira contratação. Não tinha feito nenhuma na janela, o Cruzeiro. Alta na janela. O que é mais fácil para o Flamengo, hein, Massa? O brasileiro ou a Liberta? O Flamengo pode se dar o luxo de, se for campeão da Libertadores... mandar um time lá pro Intercontinental e ganhar o brasileiro aqui ainda. Sim, é isso, vai ter. Isso é um bom ponto, hein? Porque, por exemplo, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, acabou o brasileiro para ele. Ele vai fazer o quê? Não, ele nem vai, né? Vai, sim. Sim, mas e se ele estiver na ponta do campeonato ou tiver um ponto atrás do Flamengo? Alguém vai dizer, largou o brasileiro para disputar o Intercontinental? Ninguém falaria isso. Ninguém? Não. Ganhando Libertadores?
Aquela vez quando largou o São Paulo para não rebaixar o São Paulo, ninguém ligou na quarta-feira. Você tem toda a razão. Esqueci do título, o impacto que tem. Grande, Mas o Flamengo consegue. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, ele vai jogar com o PSG lá. Quer dizer, tem que jogar 2 antes, né? Mas calma, tudo bem. Ele consegue, inclusive, se planejar um pouco. Viajar uma semana antes. Porque adiar não tem como os jogos. É 22 de dezembro, acaba a temporada. A gente está esquecendo esse detalhe, né? É um detalhe importante. Tudo bem, tá longe isso, mas... É um cenário... Tá longe não, é logo ali, cara. Respondendo a sua pergunta, eu acho o brasileiro mais fácil. O brasileiro, um elenco forte, você controla ele. Pontos corridos? Você controla o ponto estando na frente ainda? Mata-mata, o Peñarol e o Olímpia provam que você não controla uma noite que você entra ali, mais ou menos. Mas no brasileiro tem um rival que é poderoso, que é o Palmeiras. Ali nessa turma aí... Então, mas sabe uma coisa que eu acho que pode fazer a diferença aí? Se o Flamengo ganhar do Juventude fora, eu acho que o Flamengo definitivamente vira a chave do brasileiro. Deixa eu falar aqui. Isso é um problema para eles jogar lá. Sempre foi pro Flamengo. O quê? Jogar em Caxias. Mas agora... O Carlos Miguel está se apresentando lá no Palmeiras. Vamos ouvi-lo. É isso aí, nação. Esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fly, nesse sabadão, trazendo notícias para vocês sobre o Flamengo. O Flamengo segue no mercado da bola. Segundo o jornalista Nicola aí, falando que o Flamengo está monitorando de perto a situação de Dybala. Atacante de 31 anos, né? Já tem 31 anos, atacante, já está em fim de contrato com a Roma. E, segundo o Nicola, sua patrocinadora, a nova patrocinadora Master do Mengão, a Betânia, está disposta a pagar todos os custos para ter Dybala na temporada 2026 com o Flamengo, né? Visto que Dybala encerra o seu contrato com a Roma em dezembro de 2025. Com aval de Felipe Luiz e a diretoria BAP e Bolton chegaram a um ok e autorizou aí essa negociação que está no comando da sua patrocinadora oficial, Betânia, que está disposto a trazer uma grande craque, um grande jogador de nível internacional e ver com bons olhos a chegada de Dybala, né? Segundo aí as notícias do jornalista, né, Jorge Nicola, esse é o perfil que agrada tanto a direção do Flamengo e também o seu novo patrocinador Master, Betano, que vê com bons olhos essa contratação de impacto que seria no futebol brasileiro, né? Desde quando o Flamengo anunciou, a gente sabe que o patrocinador Master quer bancar um grande atleta aí para dizer que é seu, né? Aquele jogador contratado de peso para repercutir, para chamar atenção, né? E Dybala seria um bom jogador, né? Um atacante, podemos dizer, um meio atacante de 31 anos, fim de contrato na Roma, não vai ter muito impacto de pagar multa rescisória, não tem, porque ele já pode fazer um pré-contrato já nesse momento, seria ótimo, no Flamengo se arcar com um salário, provavelmente sair quem ia pagar esse salário seria a própria Betano e o Flamengo estaria livre, né, desse super salário que provavelmente é. Dybala deve ganhar um dos maiores salários do futebol italiano. Mas falando aqui um pouco mais do Flamengo, o Flamengo voltará em campo nessa segunda-feira, dia 25/8, às 21 horas da noite, no estádio do Maracanã, enfrentará o Vitória. 20ª rodada para o Mengão, né? O Flamengo está com 19 jogos no Campeonato Brasileiro, com 13 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Está com 27 gols de saldo, o Flamengo tem o melhor ataque, a melhor defesa da competição e está com 43 pontos. Flamengo muito líder e esse jogo é muito importante na segunda-feira, pegando um adversário que está brigando, né, pela zona do rebaixamento, no caso Vitória, né? Então seria um bom triunfo aí para o Mengão na próxima segunda-feira.